Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, a morte não é inexistência. A morte, para Deus, é a separação do Espírito Santo com a sua alma. E é isso que Deus ensina na Bíblia. Então, quer dizer, a morte para Deus não é apenas quando a gente morre. Existe uma mente carnal e existe uma mente espiritual. Como é uma mente carnal e uma mente espiritual? E por que é que uma mente carnal, ela se torna escrava na terra? Para Deus, o homem carnal, ele é escravo e não presta atenção que ele é escravo, que ele vive perdendo e ganhando. E como funciona isso no sistema natural? Eu vou explicar para você entender as razões do que Deus, do que o Espírito Santo ensina para a gente. Deus diz que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes. Quer dizer, uma faca de dois gumes é quando ela é amolada aos dois lados. Dos dois lados, ela penetra e ela corta. Quer dizer, para que lado corta ao meu benefício? Se eu tenho o discernimento, a palavra de Deus, ela corta ao meu benefício. Se eu não tenho o discernimento, essa palavra de Deus, ela corta contra mim. Eu leio, mas eu não entendo, eu não tenho a interpretação daquilo que eu leio. E por isso é que uma mente carnal, ela vira escrava na terra, ela vive ganhando e perdendo, naturalizando todas as percas por ela ser escrava. Os mandamentos de Deus, ela é dada para você quando você é livre. Quando você é livre, você não precisa mais do pecado. Então, os mandamentos, Deus entrega a você, lhe trazendo um conhecimento dos mandamentos. Então, eu leio o mandamento e eu entendo o que o mandamento está me dizendo. Quando eu sou escravo, eu leio por ler. Então, eu não sei interpretar aquilo que Deus diz. E por isso, eu me torno escravo. Eu vou explicar para você da forma natural o que é uma mente carnal, como você pensa quando você vive pela carne e como você pensa quando você vive pelo Espírito. E o que o Espírito, ele revela para você quando você se torna espiritual. Você está vivendo as mesmas coisas, mas com um conhecimento dinâmico do Espírito. Deus, ele traz a revelação das trevas para a luz. Quer dizer, aquilo que eu não entendia, eu passei a entender. Aquilo que eu naturalizava, que eu achava que era normal, era um agir do Espírito, mas eu não entendia por eu viver nas trevas. Eu não entendia aquilo que eu vivia. Então eu naturalizava. Quando Deus diz que as pessoas, elas vivem nas trevas, é por isso. As trevas não é depois da morte que Deus está explicando. Lá nas trevas, na morte, quando a gente morre materialmente e não espiritualmente, lá não tem uma luta. O homem vai se deparar ou no céu ou no inferno. É isso que o Espírito Santo ensina. Então, quer dizer, as trevas é aqui. É nesse plano que existe o discernimento. Será se eu vivo nas trevas? Ou será se eu vivo na luz e não entendo sobre o Espírito? Tem pessoas que se diz espiritual, que diz entender, mas ela não entende o que Deus ensina. Então ela se torna espiritual por conta dela. Eu creio em karma, eu creio em vidas passadas, eu creio no poder das plantas, eu aprendo
naquilo que me convém e me torno uma mente carnal e me torno vivendo nas trevas. Por isso que Deus diz que quando o homem ele não sabe discernir que qualidade de espírito guia a mente dele, ele olhe para os frutos dele. Ele olhe para os frutos dele. Se ele vive super bem, se nada sai do controle dele, é porque é o Espírito Santo que guia. Se não, ele tem uma mente carnal. Ele só aprende as coisas carnais, ele não aprende as coisas espirituais, ele não consegue aprender. Em 1 Coríntios 2,14, Deus diz: ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las. O homem que ele tem a mente carnal, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Então, como ele não consegue, ele cria a espiritualidade dele. Ele é quem cria. Ele diz entender, mesmo sem entender. Ele dá razão àquilo que lhe convém, né? O próprio Deus ensina isso pra gente. Então, eu já tive a mente carnal e eu sei que é bem diferente da mente espiritual. E como é que pensa uma mente carnal? Como é que pensa? Uma mente carnal, ela é estável e facilmente abalada. Ela se abala com tudo que as pessoas dizem e com as aparências. Ela vive pelas aparências. Então, o meu emocional depende, né, das coisas que eu vejo, que me tratam. Então, eu vivo. Tem pessoas que se abalam até, o humor dela depende se não atendeu o telefone. Se eu liguei para uma pessoa e ela não atendeu, ali já passa 1001 coisas na minha cabeça. Ali eu já fico aflita, abalada. Isso é uma mente carnal. Endurecida e orgulhosa. A mente carnal, ela é uma pessoa que ela é orgulhosa. Deus diz uma coisa, mas eu não aprendo com Deus. Eu não creio dessa forma. Eu não creio como Deus diz. Eu creio como eu quero. Eu creio como eu quero. Tá na Bíblia. Eu tô passando pelo problema, mas eu não creio no que Deus diz. Por quê? Porque eu não sei. Nada do que Deus me diz. Isso é uma mente orgulhosa, né? Com uma mente contaminada e impura. O que é uma mente contaminada e impura? Eu vejo maldade nas pessoas. Até quando alguém pega numa criança, até quando alguém se aproxima de uma criança, eu vejo a maldade ali. Aí você diz, mas as pessoas são maus, a gente tem que se prevenir. Mas eu não posso, o que passar na minha mente, eu já achar que passa na mente do outro. Aquela contaminação mal está na minha mente. Então é uma mente impura, é uma mente que cria a maldade, né? É uma pessoa que é zangada e hostil. O que é uma pessoa hostil? É uma pessoa que cria inimizade. Ela é uma pessoa zangada, irritada e hostil. E ela cria inimizades. Contudo, a pessoa se zanga e cria inimizades. Mas ela naturaliza. O problema está nas pessoas, não em mim. Ela sempre naturaliza os problemas que estão no seu inconsciente, na sua mente. Dada ao excesso da ganância. A pessoa tem, mas sempre quer mais, sempre quer ter mais, contabiliza tudo, né? Eu era da época que eu não dava nem esmola, porque eu dizia, quer ter o que eu tenho? Trabalhe. E quando eu queria muito ajudar, eu comprava uma água, porque eu dizia, estou comprando para ajudar. Não, estou comprando uma água para eu beber, para o meu benefício. Hoje eu entendo o que Deus diz.
Quer dizer, eu não abro mão de nada meu. Eu sou gananciosa. Então, se alguém quer ter o que eu tenho, ela que trabalhe. É assim a mente que é gananciosa. Ela não quer perder nada para ninguém. Ela contabiliza um ovo. Ela soma tudo, faz conta de tudo, observa tudo, vê maldade em tudo. É dada ao excesso da ganância. Esquecida e desatenta. Uma pessoa que ela tem uma mente carnal, ela é esquecida e desatenta. É uma pessoa que quando você fala, muitas vezes ela é o quê? Ela vive vazia, ela não tem planos na mente dela. Então, se for algo que é do meu benefício, eu presto atenção. Né? Principalmente quando as pessoas vêm falar mal de outra. Ah, eita, e é? Fulana, tu soube disso? Para falar mal, as pessoas prestam atenção. Mas tem coisas que as pessoas vão puxar um assunto, eu não sei aquilo, não me interessa saber. Então, quando a pessoa fala, é o quê? Tem essas pessoas, né? Que ela pega tudo pela metade, mostra ser que sabe, mas não sabe nada. É uma mente carnal. Rancorosa e cruel. É a mente carnal. O que é uma pessoa rancorosa e cruel? É uma pessoa que tudo que ela vai fazer, ela faz com segundas intenções, né? Depois que eu achei o Espírito Santo, eu deixei de seguir várias pessoas. Porque tem pessoas que elas postam foto para fazer o mal. Antigamente eu não tinha esse discernimento. Uma vez eu fui postar uma foto e sempre quando uma pessoa é carnal, ela posta uma foto para causar intriga, para causar inveja, com segundas intenções. Um dia eu falei para alguém que ia postar uma foto com um grupo de amigos, né? Só para fulana que não estava mais no grupo ver. Só para ela ver e ficar se roendo, morrendo de inveja porque ela não estava mais no grupo. Aí a outra pessoa que estava do meu lado disse, faça isso mesmo, eu quero que ela se corte. Eu nunca tinha ouvido falar que as pessoas se cortavam de gilete. Eu disse, como assim se cortar? Se cortar, a pessoa fica tão mal que se corta quando vê o bem do outro. Eu disse, meu Deus, eu não sabia disso. Quer dizer, o meu grau de discernimento era causar apenas inveja. Eu não sabia que tinha esse grau da pessoa até se cortar quando sabe ou quando vê algo de bom na vida de alguém. E tem pessoas que postam foto para fazer o mal, para causar o mal na vida de outro. Então um dia eu deixei de seguir uma pessoa porque a pessoa dizia no vídeo, eu quero que você morra de inveja de mim. Para que você segue uma pessoa dessa? Que ela não tem conteúdo. Que ela posta foto para fazer o mal, na intenção de causar inveja nas pessoas. Isso são pessoas rancorosas e cruéis. São pessoas que não tá nem aí pro outro. Ela quer saber delas. Isso é uma mente carnal. São pessoas que postam foto para fazer o mal. Ela não quer saber do que o outro vai pensar. Ela posta mesmo para que o outro veja, para causar discórdia, para causar inveja. Isso são mentes carnais. Duvidosa e ansiosa são as mentes carnais. São pessoas que duvidam de tudo, mas não se aprofundam no conhecimento. São pessoas com excesso de futuro sem vivenciar o presente, né? Que ansiedade é excesso de futuro. Vã e vazia. Se você vive muito no rios, se você busca conteúdos que não lhe ensina nada, as pessoas vão se tornando vazias. Os criadores
que criaram o mundo da internet e o Reels, eles mesmos proíbem os filhos utilizar o Reels. Porque são vídeos de 1 minuto, que não ensina nada a ninguém, né? Ensina, mas na mesma hora que você tá vendo uma coisa, você já vai para ver outra, e outra, e outra. Então não fixa nada na sua mente. E atrofia o cérebro de uma pessoa que está em evolução. Tudo isso a gente tem que buscar o conhecimento, porque não tem o meio termo no mundo. Ou você busca um conhecimento verdadeiro e que lhe traga coisas boas, ou você vai se tornando vazio e nem percebe o porquê. Porque você não se aprofunda em buscar conhecimento, em aprender de verdade o que vale a pena. Isso são pessoas vazias. São pessoas cegas e enganadas, progressivamente corrompidas pela verdade. São pessoas corrompidas pela verdade. Então a verdade para elas é o que elas criam. A minha verdade é aquilo que eu crio, aquilo que eu quero e aquilo que me convém. E por isso é que a palavra de Deus, ela foge totalmente do sentido e de um contexto daquilo que Deus diz. Né? O homem quer viver por conta própria, não quer aprender nada com o Espírito Santo. Então, o que é uma mente espiritual? Como é uma mente de uma pessoa saudável, que busca o conhecimento do Espírito Santo? Né? É uma pessoa humilde e modéstia. É uma pessoa que ela quer aprender para o bem e não para o mal. É uma pessoa santa e pura. Quando você se torna uma pessoa santa e pura, que isso, as pessoas acham isso muito raro, e é muito raro. Eu aprendi, quando Deus diz que Ele transforma a trevas em luz, quer dizer, eu aprendi com as pessoas que me fizeram mal, eu aprendi com os meus próprios erros. Então eu não falo mal das pessoas. Eu não tenho motivo de falar mal das pessoas. Eu não preciso falar mal das pessoas. Pessoas que se afastaram de mim, eu só carrego as coisas boas, o que as pessoas me fizeram de bom. O que elas fizeram de ruim, eu não guardo. Eu não guardo para mim. Eu não remoo o ruim. Eu aprendi com o ruim. Isso é transformar as trevas em luz. Se alguém vem falar para mim de uma pessoa que hoje não é mais meu amigo, eu não me junto para falar mal daquela pessoa. Eu não vejo sentido nisso. Todo mundo que passou na minha vida colaborou. Eu aprendi. Diante em qualquer situação que eu vivi, eu aprendi. E aprendi com o quê? Com os próprios erros das pessoas. Os erros das pessoas me ensinaram. Então eu não vou estar falando dos erros das pessoas. Eu contribuo, eu agrego para o meu conhecimento. Até o mal eu transformo em luz. Né? Então se as pessoas falam mal de mim, eu não faço da mesma forma. Eu não vejo sentido nisso. Então tudo que fizeram comigo, eu utilizo o malefício em benefício. E é isso que o Espírito Santo ensina, né? Até quem passou na minha vida fez algum mal, mas eu aprendi. Me serviu. Será que essa pessoa só fez mal para mim? Não me ensinou nada? Quando eu vivo nas trevas, eu falo mal, porque eu só vejo o mal. Quando eu vivo na luz, eu transformo o mal, a maldição, em bênção. Então eu aprendi com aquilo, então aquilo me serviu. Para que eu vou falar mal? Não tem sentido a pessoa falar mal das outras.
né? Elas é que formam o sentido delas. Por quê? Porque são maus. Porque elas são maus. Ela precisa, para se mostrar, falar mal das pessoas. Para se sentir melhor, para mostrar que é melhor, ela precisa trazer o defeito das pessoas para as outras. Então, só Deus ensina isso ao homem. Quando ele não quer aprender isso com Deus, ele vive por conta própria. E não tem como ele viver da forma certa. Porque ele não tem o conhecimento do certo, né? É uma pessoa pacífica e tranquila. As pessoas que são espirituais são pessoas pacíficas, sempre que acalma, sempre que é para o bem. Se as pessoas não conseguem ver o lado bom, elas é quem se afasta. As pessoas é quem se afasta do que é bom. Por ela não ver o lado bom da pessoa. Ela não está vendo. Por que ela não está vendo? Porque ela não tem dentro dela o bom. Então já critica. O orgulho afasta a pessoa vai criticar e vai se afastar. A mente carnal não anda com a mente espiritual. Por isso, quem começa a buscar a Deus, os outros começam a se afastar. A pessoa diz assim, depois de pecar tanto, agora quer ser santa. Agora quer ser santa, quer dizer, eu estou evoluindo. Eu aprendi. Você não quer aprender? Então a pessoa pensa, aprender o quê? Não tem o que aprender, ela não tem o conhecimento. Então ela mesma, o espírito que vive na vida dela, afasta a pessoa de você. É assim, por isso que Deus diz, a luz e as trevas, elas não andarão juntas. Porque as trevas não têm o conhecimento da luz. Então ele mesmo já repugna. Eu estava num quarto de hotel, eu tenho tanta coisa para contar a vocês, que é pouco tempo. Quando eu estava andando já com o Espírito Santo, uma vez eu estava orando no quarto, a última vez que eu fui para São Paulo, aconteceu várias coisas lá que eu aprendi, né? Eu estava orando e aí Deus disse, abre o olho. Quando eu abri o olho, eu orando, a pessoa que estava no quarto comigo, ela estava transfigurada olhando para mim, arrepunada, o rosto dela travava. Ela estava olhando para mim indignada, ela estava indignada com as minhas orações, com os meus assuntos. Ela dizia para mim, eu sou obrigada a ouvir a sua oração? Eu disse, se você não gosta da minha oração, se retire do quarto. Dê o seu jeito, eu estou orando. Quer dizer, a pessoa, ela vê você, ela vê transfigurada, ela vê o inimigo em você. Né? Aí eu digo, meu Deus, como é real. A pessoa não se sente mais bem comigo. A pessoa não vê mais. Eu mudei, quer dizer, eu mudei. E a minha mudança incomodou. A minha evolução espiritual incomodou. Quando eu abri o olho, ela estava totalmente desfigurada aos meus olhos. Mas no olhar dela, na mente dela, eu era quem parecia um monstro. Eu era quem não prestava mais. Quer dizer, quando eu vivia naquele patamar, que era igual, pela carne, pelo pecado, estava bem. Estava tudo bem. É isso que quem vive nas trevas não quer entender. Porque não tem. Deus diz que não tem, ele não consegue. Está dentro dele. Então aquilo, ele joga tudo como é o outro que não presta. Sobrinha e sóbria e autocontrolada. A mente espiritual é sóbria e autocontrolada. É uma pessoa que não vive embriagada mais pelos desejos carnais e com discernimento correto. Né? É totalmente diferente, é uma pessoa que vive pelo Espírito. É renovada e grande. A pessoa, ela cresce espiritualmente. Ela passa a entender aquilo que ela não entendia. Porque é o Espírito que lhe traz esse tipo de conhecimento.
Aí, o que aconteceu comigo nessa viagem para São Paulo, nessa última viagem? Eu fui comprar, foi uma viagem totalmente diferente. A última viagem que eu tinha ido para São Paulo comprar mercadoria. Eu estava no local comprando as confecções. A viagem toda foi totalmente diferente. No mesmo lugar que eu comprava a minha mercadoria por um valor, com o mesmo dinheiro que eu levava, ou menos, eu trouxe o dobro de mercadoria. Isso é quando você vive na luz. Deus, ele mostra a diferença da luz, de uma mente carnal para uma mente espiritual. O homem que me vendia as camisas, de um exemplo, de 50 reais, eu comprava umas camisas peruanas, né, de 50 reais, lá em São Paulo. Eu estava no mesmo lugar e de repente o homem, né, o colombiano, fez uma proposta para mim que eu fiquei, na hora eu caí no choro, porque eu percebi que era um agir do Espírito para me ensinar uma diferença do que é você ser escravo para quando você não é mais escravo, né? E aí aquelas camisas de homens que eu comprava por 50, o rapaz me ofereceu por 25 reais. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu não pichinchei, foi ele que me ofereceu. Se você levar a camisa 50 peças, eu faço a 25 reais. Eu digo, não, meu Deus, o que é isso? Aí na hora Deus revelou para mim. Deus disse para você ver que o problema não está no mundo. O problema não está onde você pensa. O problema está em você. Porque as portas, quando você tem o conhecimento, elas modificam a forma que você vê, muda dentro de você. E aí as portas começam a se abrir quando você é espiritual. Então, na época eu acho que eu levei 10 mil para São Paulo. Eu fui com pouco. Eu trouxe o dobro de mercadoria com esses 10 mil reais. As coisas mudaram da água para o vinho. No mesmo lugar. Eu estava no mesmo lugar, eu não estava no Paraguai, eu estava lá em São Paulo. E Deus revelando a todo momento coisas para me ensinar o que é um homem viver pela carne e o que é um homem viver pelo Espírito. E quando você vive pela carne, você vive ganhando e perdendo e as coisas nunca se modificam porque você naturaliza o pecado. Você não entende o que é pecado. Você vive no pecado, então nada muda. Eu vou ganhando e vou perdendo. Eu só me mantenho. Eu só mantenho o meu trabalho. Por isso eu me torno escravo. É isso que Deus ensina. O que é uma pessoa ser escrava? É ela viver se mantendo. Por isso ela adoece, ela não prospera, ela vive indignada, porque o corpo vai cansando. O corpo vai cansando, você vai dando murro e ponta de faca e não vê nada, nada se molda, nada melhora para mim. E aí nessa viagem Deus me mostrou que eu com mesmo 10 mil, eu trouxe o dobro de mercadoria. E no mesmo lugar as pessoas me fizeram propostas que eu nunca imaginei que pessoas compravam aquela mercadoria daquele preço. Quer dizer, eu comprava, eu saía comprando pingados. Né? Eu comprava 10 camisas em um lugar, 10 em outra, 20 em outra. Ali, aquele homem foi quem me fez uma proposta. Quer dizer, camisa que eu comprava por 50, eu comprei por 25. E aí eu trouxe o dobro de camisa. E pude vender num preço muito melhor. E não aconteceu isso só em um lugar. Por isso eu trouxe o dobro de mercadoria. E o Espírito Santo me ensinando o que era você ser escravo. É você não entender, é as portas viver fechadas para você. É você viver ganhando e perdendo e mesmo assim naturalizando, porque você não busca o conhecimento. Isso é uma mente carnal. Você tem a sua mente carnal, você não busca o conhecimento
naturaliza. Eu ainda lembro que eu pensava assim: eu vivo ganhando e perdendo, mas eu vivo aproveitando a minha vida. Eu vivo aproveitando. E o que vale a pena nessa vida se não for aproveitar? Eu pensava dessa forma. Mas chega um certo patamar da vida que a gente começa a enxergar mais na frente e vê que não vai aguentar, né? Que o corpo começa a cansar. E aí, para você descansar no corpo, você precisa mudar o seu sistema de viver. E você não consegue mudar. Por quê? Porque vive ganhando e vive perdendo. Mas na hora que eu tenho tempo, eu alimento a carne. Eu não alimento o espírito. Eu não busco uma leitura. Eu não busco um conhecimento que me falta. Então não tem meio termo. Por isso que Deus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Por isso que Deus diz que a minha palavra é como uma faca de 2 gumes. Ela penetra e ela é cortante dos 2 lados. Ou ela corta o meu benefício, ou ela corta contra mim. Não tem meio termo. E aí o homem, ele ainda prefere achar que sabe mais do que o Espírito Santo. E aí ele prefere achar que o pecado é apenas aquilo que eu não faço. O pecado é o que me convém. Aqui, o pecado está na vida dos outros. Ou então, eu vivo no pecado, mas eu naturalizo. Entrego na mão de Deus, né? Então, é por isso que Deus diz que a palavra não tem sentido para eles, quem vive pela carne. Ele é assim, quer viver assim, naturaliza ser assim e não tem nem o conhecimento do que lhe falta. E é sobre isso, para que você entenda sobre a faca de 2 gumes, o que significa essa penetração dessa palavra. O que significa viver pela carne? O que é você ter uma mente espiritual e uma mente carnal? Que o pecado não é o que as pessoas pensam, não é apenas o que as pessoas querem, né? Então, ela naturaliza tudo na vida dela. É impressionante quando você vê de perto. As pessoas se dizer espiritual, se dizer crer em Deus e só olhar a vida dos outros e na vida delas, elas naturalizar tudo por não entender nada. São cegos espirituais. Quem vive pela carne, Deus diz, eles não conseguem ter o discernimento do Espírito de Deus. Então, se Deus diz, quem sou eu para dizer que é Deus que está errado? Ou é eu que não busco da forma certa? Né? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.